Bom, acho que já deu tempo, né? Já deu tempo do pessoal entrar. Já deu uma quantidade boa de gente. Então, vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson, sou o atual presidente da LML e hoje, dia 22, a gente vai dar início ao nosso curso introdutório para admissão de novos membros na Liga e para mudança de gestão, né? Nossa aula hoje vai ser com o Dr. Yuri, que tem um Instagram profissional aqui no... Tem um Instagram profissional, né? Papo de Legista, que ele fala muito sobre a medicina legal e a perícia médica. Ele abre muita caixinha no Instagram, interage muito com a gente que a gente que é estudante, né? E com outros médicos que têm interesse na área. Ele tem um baita currículo, né? Como vocês podem ver aí na tela. E a nossa aula de hoje vai ser sobre traumatologia forense, que é um assunto de extrema relevância na medicina legal. Talvez seja o assunto mais que a gente mais tem contato no dia a dia, assim, no IML e em outros locais também. E pode começar, doutor Yuri. Obrigado pela gentileza, agradeço as palavras e a apresentação, agradeço o convite, primeiramente. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando com vocês aí do Tocantins. Para mim é uma honra. E também falar sobre um tema tão importante, né, como você falou, traumatologia. Ele é um tema que a gente acaba vendo mais na medicina legal criminal, né, mas não só, né? Claro, como toda traumatologia, existe uma intersecção com outras especialidades, né? E falar sobre traumatologia forense para vocês que estão na graduação ainda, é sempre bom a gente fazer esse link exatamente para ver como não, tem utilidade, mesmo para quem não seguir a especialidade, esses temas de traumatologia têm sua relevância, né? Mas é claro que eu vou tratar muito da questão médico-legal, né? Aqui na questão das lesões e tudo mais, né? A gente divide didaticamente a traumatologia forense em várias energias, né? Tipos de energias. O, as energias de ordem física, as energias de ordem mecânica, né? Por exemplo, energias de ordem química. Então, isso é mais uma divisão didática, né? Para a gente se situar do que se trata, né? Mas o próprio nome diz, tá, gente? Quando a gente está falando de uma energia de ordem mecânica, por exemplo, a energia de ordem mecânica, como o próprio nome diz, ele está falando em relação a uh, alguns instrumentos, alguns objetos, certo? Por exemplo, um agente, um instrumento cortante que vai causar uma ferida, incisa, por exemplo, né? Então é mais ou menos assim, né? E aqui eu resolvi trazer para vocês as energias de ordem física, que muitas vezes até são menos faladas, né, pelo cronograma enxuto que tem a medicina legal na graduação, mas não menos importante, ainda mais no nosso país, que tem alguns tipos de lesões físicas muito comuns, como vocês vão ver, né? Então, sem mais delongas, vou passar para vocês aqui, né, a definição que basicamente até já adiantei, né? O que são as energias de ordem física? São aquelas causadas por agentes físicos, agentes da natureza, agentes não só da natureza, mas que têm uma relação com a física, de fato. Né? Assim como as energias de ordem química são em relação, estão relacionadas com substâncias e seu componente, seu potencial lesivo, seja externo quanto interno, sistêmico, certo? Mas no caso a gente vai ver as energias de ordem física, né? Então o Flamínio Favro, que é o grande doutrinador de medicina legal, né? Talvez um dos maiores, foi professor do Instituto Oscar Freire, né? Onde eu fiz residência médica na USP. Ele, no seu tratado de medicina legal, no seu livro, ele diz que são as energias que modificam o estado físico do corpo ou parte dele, causando lesões ou morte. Definição didática, né, para
vocês se situarem em relação ao que tipo de energias são essas, né? Então, aquelas que modificam o estado físico do corpo ou parte, tá bom? E não necessariamente causa morte, claro. Quais são os tipos? Altas temperaturas, baixas temperaturas, a pressão atmosférica, a eletricidade, a radioatividade, a luz, o som. Por isso que é fácil lembrar. São de ordem física, naturalmente, na hora a gente lembra, né, desses tipos de agentes, né, que a gente estuda lá na escola, né, basicamente. Só que aqui a gente vai ver as lesões que são causadas por isso. A começar pela temperatura, né? A gente tem que lembrar que são os extremos, né? Frio e calor. Primeiramente o frio. A gente tem algumas características que ajudam, né, a gente a identificar que tipo de temperatura causou aquela lesão que a gente está encontrando, né? Ou um conjunto de lesões, né? Ou um conjunto de características. Por exemplo, no frio a gente tem hipóstase vermelho claro. Lembrando que hipóstases não são lesões, são fenômenos cadavéricos, né? Ali consecutivos. Então, que acontece a deposição de sangue nas áreas de declive, né, do cadáver. E, curiosamente, né, as baixas temperaturas causam a coloração das hipóstases de um tom mais claro, mais vermelho claro, e não roxo, como costuma ser em temperatura ambiente, por exemplo. Mas não é só isso que altera a cor das hipóstases. Se você for ter uma intoxicação por monóxido de carbono, por exemplo, vai ter ali uma cor, um vermelho mais carmináceo, um pouco mais diferente, né? Então, são sinais que ajudam a gente a identificar. Não é uma coisa isolada que vai dizer, foi essas hipóteses são vermelho claro porque então foi causada a morte foi por conta do frio. Não tem nada a ver, né? Mas entre aspas, né? Isso isoladamente não quer dizer nada. Mas outros sinais, como por exemplo, causa hipocoagulabilidade do sangue, né? Deixa o sangue menos coagulável. Né? E isso tem relação da temperatura com a própria bioquímica no fenômeno de coagulação. Né? Causa rosa de espuma na boca, e se vocês forem lembrar da asfixiologia forense, que são as energias de ordem físico-química, a gente está falando de uma situação muito comum lá, né? Nos afogamentos, nos enforcamentos. Né? Mas aqui, nas lesões causadas pelo frio, tem sua razão de ser de ter a espuma na boca, porque fisiopatologicamente, o mecanismo no frio causa também uma semelhança com asfixia, muitas vezes, né? Em termos de reação, por exemplo, em sistema nervoso e tudo mais. Né? E pode, claro, a gente pode estar falando de uma situação de submersão, né, em baixa temperatura, né, uma água muito gelada, ou mesmo afogamento. E aí que complica, né? A gente vai estar falando ou de uma causa de afogamento ou de lesão por baixa temperatura, né? Mas sem complicar a cabeça de vocês, que isso aqui fica muito difícil, né? Isso é confuso até para a gente discutir casos, né? Entre peritos. Então, mas é um sinal que pode acontecer na exposição ao frio, né? Nas mortes causadas por frio. Equimoses também pode aparecer no pescoço, no estômago, na pleura. Né? Também em relação com essa questão da hipocoagulabilidade, né? Com o mecanismo de vasoconstrição, enfim, pode propiciar às vezes lesões vasculares e justifica essas equimoses, né? A rigidez da pele, isso tem até um certo sentido lógico, né? Se a gente está falando de uma exposição por congelamento, é natural que a pele vai ficar rígida, né? Congelada, entre aspas, né? Pela pele, a água da pele, além da desidratação, vai causar um congelamento. Disjunção de estruturas cranianas, isso é muito emblemático. Aí é uma coisa mais emblemática da exposição ao frio. Né? As estruturas cranianas, quando tem uma vítima por
né, um óbito em decorrência do frio, da baixa temperatura, a contração que o frio causa tecidual nos ossos fica muito evidente no crânio, porque é justamente a região que o tecido ósseo tem as suas junções, né? E a contração por conta do frio propicia que solte essas disjunções, o que a gente não vai ver em outras regiões, em ossos longos, né? A gente não vai ver isso em outras situações, talvez é possível que em situações muito extremas na pelve, né? Mas não é o habitual. Né? As estruturas cranianas, como elas são um pouco mais delicadas que a estrutura da pelve, por exemplo, é mais comum ver isso no crânio. Né? Mas tem uma razão de ser, por conta da ação do frio. Né? E, de novo, tudo isso que eu falei para vocês são conjuntos de coisas, né? Coisas que podem aparecer. Tá? O que é importante na perícia? Como eu falei para vocês, teve disjunção de estrutura craniana, foi causa de morte por frio. Claro que não. Não é disso não é sobre isso que se trata. Né? A gente tem que determinar algumas coisas. Determinar se aquilo foi feito em vida ou não. Bom exemplo é essa das disjunções das suturas. Aquilo pode ser nada mais, nada menos que uma fratura pós-mortem. Ou pode ter tido uma disjunção por ação de um produto químico, de uma ação por uma esqueletização prolongada, se a gente está falando só de moçada, por exemplo. Então, não é pontual. A gente tem que ver de uma forma integral. Né? Como que a gente determina se aquilo foi em vida ou não? Basicamente, na medicina legal, a gente vai tratar de uma análise histológica. Né? Ver, não só histológica, né? Mas numa situação, muitas das vezes é necessário a análise anatomopatológica. Ver se tem impregnação de hemácia na borda daquela fratura. Né? Porque se tem, significa que é uma fratura e significa que foi feito em vida. Né? Se não tem, é sinal que foi feito pós-mortem, aquela fratura. Né? Então, são coisas que a gente tem que determinar na avaliação pericial. Porque não se esqueça que tudo pode acontecer. A gente pode estar falando de uma pessoa que morreu de uma causa diversa e foi jogada num lago congelado, lá no hemisfério norte. Né? Então, às vezes não tem nada a ver onde foi encontrado o cadáver com a sua relação, com a sua causa de óbito. Fundamental a gente lembrar disso. Né? E quem vai elucidar isso, ou pelo menos tentar elucidar, é o médico perito. Né? Houveram causas concomitantes ou prévias de óbito? Também. A autópsia bem feita vai dizer isso. Né? Vai determinar se tem esse conjunto, esses fatores ou não. Se tem outros elementos. Né? Imagine vocês, tem vários sinais de ação pelo frio, mas de repente, não mais que de repente, se encontram 2 projéteis no tórax. Projéteis de arma de fogo. Muda um pouco a análise, né? Isso a gente só vai perceber se fizer um exame bem feito, né? Se procurar. Então, por isso a importância da autópsia e da análise histológica, obviamente. Né? Isso para o frio, falando do calor, né, o oposto. Claro que a gente vai ter situações vai ter situações diferentes no calor. Né? A gente tem que diferenciar duas entidades. Né? Isso o cara está em prova constantemente. Né? O avaliador tenta confundir a insolação com a intermação, mas não tem nada demais. A insolação, lembra, vem de sol. Portanto, é a ação do calor cósmico. Aquele calor direto ou indireto. Como assim? Indoor ou outdoor? O que significa? A gente pode ter uma insolação lá, deitado na praia, sol a pino. Esse é fácil de entender que a gente pode ter uma insolação. Mas essa insolação pode acontecer se você tiver abrigado, certo? Dentro de uma cabana, por exemplo, mas exposta ao sol por longo período. E aquele calor, aquela radiação, está passando do mesmo jeito. E aí é o que a gente fala de uma insolação indoor. Insolação outdoor, ao céu aberto, e indoor, quando você está protegido. Né? Mas não está, na verdade. E a intermação? A intermação é excesso de calor artificial.
É aquela situação em que a pessoa sofre a ação do calor excessivo dentro de uma fornalha. Um trabalhador, por exemplo. Então, veja como é fácil diferenciar a insolação da intermação. Um é calor artificial, o outro é o calor cósmico, calor natural. Certo? E aí a gente tem alguns sinais, né, de calor difuso, a ação do calor difuso, né, que pode acontecer tanto na insolação como na intermação. Espuma sanguinolenta, né? Sanguinolenta na boca, na via aérea. Por que sanguinolenta? Por causa de vasodilatação. Você tem vasodilatação, inclusive alveolar, você transpassa hemácias para o alvéolo, isso se exterioriza pela via aérea. Pode ser discreto, mas é uma espuma, mas é sangue. Né? Não deixa de ser. Pode ter manchas na pele, mancha pigmentar, também por vasodilatação. A putrefação é mais rápida, né? A gente estudava na tanatologia forense, o estudo da morte, né? Estudo do tempo, na cronotanatognose, a gente tem que lembrar que a decomposição, a putrefação, ela acelera muito mais no calor. Por motivos óbvios, ela acelera o metabolismo bacteriano, né, e de outros micro-organismos, de outros agentes importantes nesse processo. Né? E então isso é importante ser pautado, né? Isso inclusive é um fator que dificulta muitas vezes, né? Lugares muito quentes, às vezes você pode acelerar a putrefação e você diminui às vezes a chance de encontrar alguns elementos, alguns sinais que ajudaria a diferenciar e determinar a causa de morte. Rigidez muscular precoce, é o mesmo raciocínio da putrefação, a gente está acelerando o processo de decomposição, né, dos fenômenos cadavéricos. Hemorragias viscerais, pelos motivos que eu falei antes, pela vasodilatação, né, e aí você propicia isso. E a gente tem que lembrar que o calor direto ele pode ser causado por gases, por objetos sólidos, líquidos, pela chama, que é o mais óbvio, mas a gente pode estar falando de outros elementos, outros estados, né, químicos que podem causar lesões por calor direto, certo? As queimaduras, aquelas são por calor direto, né, na pele, no tecido propriamente, a gente lembra muito isso, estuda, né, na traumatologia, ciência forense, inclusive, diferenciação em 4 graus, né, sendo o último a carbonização, né, aquele estado mais danoso, vamos dizer assim. Né? Primeiro grau é a rubefação, aquela vermelhidão local. Né? Segundo grau gera as flictenas, que é flictenas bolhas. Né? Terceiro grau, escarificação, você lesiona, né? A derme, pode até chegar no tecido subcutâneo, né? E muscular, por exemplo. Né? Então a gente tem dentre esses graus, né? A gente pode diferenciar a ação do calor direto, né? Lembrando que não é só a chama que vai causar isso. Um gás superaquecido pode causar lesões assim. Um objeto, claro, né? Líquidos, obviamente. Então, não é só a chama, tá bom? Primeiro grau é aquele que é difícil de detectar no cadáver. Por quê? Porque por conta do próprio processo dos fenômenos cadavéricos, né? Muitas das vezes, com o avançado estado de putrefação, você já não consegue diferenciar, porque já muda a coloração, pele, né? Você pode, às vezes, dificultar, pode ficar mais avermelhado. Então, é difícil, às vezes, você ver uma queimadura de primeiro grau, a depender do estado em que se encontra, né? De decomposição. No segundo grau, aí a gente tem que diferenciar, né? Que pode gerar dúvida, que a gente tem que entender se aquilo é uma reação vital ou é só uma fase de putrefação. Por quê? Porque a putrefação também causa flictenas, também causa bolhas. Né? E como que a gente faz isso? A gente pode analisar o conteúdo da bolha. Né? Se a gente está falando de substâncias de decomposição, gases produzidos em decomposição, é claro que a gente vai ver na fase de putrefação. Então a gente vai dizer, bom, essas bolhas são por putrefação, não por uma queimadura. Mas se tem, por exemplo, albumina, é uma substância que você encontra numa queimadura
né, numa flictena causada por queimadura, né? Ou seja, substâncias celulares, substâncias proteicas, né? Não que não encontre na fase de putrefação, mas é em quantidade menor, porque as flictenas são causadas por gases, né? É muito mais comum você ver já na fase gasosa da putrefação, né? Então tem como diferenciar, né, flictenas de queimadura de putrefação. A mesma coisa para diferenciar se foi vida ou pós-morte, análise histológica, né? Esses componentes, esses elementos que eu citei para vocês. Toxicológico, né? Toxicológico, por exemplo, a gente está falando de uma asfixia, né? Muitas vezes a gente é difícil diferenciar. Vamos pensar numa situação de incêndio, a pessoa pode ter sinais no cadáver de carbonização, mas não significa que ele morreu de carbonização, né, de pela do calor. Ele pode ter morrido de outra causa, né? Aquilo pode ter sido só uma forma de tentar despistar a perícia, né? Uma forma, por exemplo, da gente detectar, né, se a pessoa estava viva quando sofreu a ação do calor das chamas, né, é a presença de monóxido de carbono no sangue. Né? Claro, porque se aquela pessoa já tinha falecido, não vai ter monóxido de carbono no sangue. Para ter monóxido de carbono no sangue, ela tem que ter inspirado, né? Vai precisar de uma hematose. Então, é uma forma toxicológica, né, bioquímica de averiguação. Mas tem outras coisas, né? Sinal de Montaut, por exemplo, né? A secção da via aérea superior, você vê fuligem impregnada na traqueia, o chamado sinal de Montaut. Indica o quê? Que aquela pessoa aspirou, né, aqueles gases, aquela fuligem toda. Se ele não faleceu, se ele estava já morto depois do incêndio, não vai ter isso. Claro que não. Só vai ter ali na via aérea se inspirar. Né? Atitude de combate, né, do boxeador, sinal de divergir, né, que é uma atitude muito comum do cadáver que está carbonizado, naquela contratura muscular de membros superiores, parece um boxeador, né, por isso. Uma coisa que o Flamínio Favro diz no livro dele muito interessante é a questão de adornos, né, de anéis, de brincos, enfim. Por que isso? Porque muitas das vezes, pela temperatura de fusão desse material, vamos supor, se fundiu o material do colar. A gente tem uma ideia mais ou menos da temperatura que chegou aquele cadáver, né? Aquele ambiente. Porque sabendo a temperatura de fusão do material, de aço. A gente sabe que, então, se ele derreteu é porque chegou naquela temperatura, né? Isso é um preciosismo, mas muitas vezes ajuda, né, a elucidar um caso, a entender o contexto geral. Qual que é o agente, né? Aí a gente vai ver, se foi a chama, vai ter queimadura de pelos, né? Vai ter depósito fuliginoso via aérea, se foi o corpo superaquecido, o objeto sólido, pode ter lesão em assinatura. Né? Lesão em assinatura nada mais é do que o formato do objeto que foi utilizado, o ferro de passar. Ele tem um formato característico. Então ele deixa uma lesão em assinatura, que a gente fala. Líquidos, cheiro, análise toxicológica vai ajudar muito, obviamente. Né? O cheiro, porque, ora, se a gente sente um cheiro de um material químico muito forte no local que pegou fogo, obviamente a gente percebe que ele teve alguma atuação ali, né? Seja antes do incêndio, durante ou até após, mas que, por exemplo, um cheiro muito forte de gasolina é um indício importante, né? Ou de um gás, né? E aí você comprova que esse gás, na análise toxicológica, estava presente, aquela pessoa inspirou aquele gás. É um sinal importante. Né? Então, isso foi sobre o calor. Né? Falando sobre pressão atmosférica, a gente tem lesões por diminuição e alta pressão. De baixa pressão vai causar a anoxemia, né? Por causa do comprometimento da própria hematose. Né?
E isso é claro que vai ter um componente importante, como, por exemplo, o estado anterior. O que isso significa em medicina legal? Antecedente, basicamente, né? Antecedente. Se a pessoa tem já, por exemplo, uma condição que causa uma hipoglobulinemia, uma anemia, né? Você já vai ter uma exacerbação de um quadro em situações de diminuição de pressão, né? Isso pode até ser um impeditivo para um trabalhador atuar no local de baixa pressão, por exemplo. Né? Então, por isso que eu coloquei do estado anterior, né? Porque por causa da ação da anoxemia, né? Da hipótese. O aumento de pressão, por sua vez, a gente lembra da questão da descompressão rápida, né? Principalmente do mergulhador, né? Que tem toda uma técnica para você emergir, né, na superfície, porque se você faz uma descompressão rápida, você dissolve o nitrogênio no sangue, né, e causa embolia, a chamada doença dos caixões. Nessas situações, também a gente tem que se atentar para alguns detalhes na perícia, né? E lembrar que, por exemplo, a diminuição de pressão deve ser sempre a mais lenta possível, né? Que é a técnica que os mergulhadores utilizam, né? Entre meio a zero ATM, né? Lentamente. Para quê? Para que não ocorra essa dissolução de gases, né? Então, a questão da alteração atmosférica, ela tem menos sinais, né? Numa necrópsia, mas ainda assim a gente pode encontrar. Se a gente encontra um quadro de embolia numa pessoa que estava submetida a que sabidamente, né, você tem elementos que a pessoa estava submetida a um ambiente de alta pressão, é um sinal muito provável de que aquilo foi uma embolia por conta de descompressão, por exemplo. Né? Mas tudo vai depender do caso, tudo vai depender do contexto, do que se encontrou no local do crime, né? Se foi o local relacionado imediato né, do crime, o local, às vezes o cadáver é encontrado distante de onde ele foi a óbito. Né? Pode ser um local relacionado, que a gente fala em criminalística, né? E não imediato, próximo, né? Exemplificando assim, um assassinato. Né? A pessoa morreu ali, num prédio, num condomínio. O apartamento, a sala em que ela foi assassinada, é o local imediato. O prédio é um local imediato. Aquele condomínio é um local imediato, ou seja, próximo do local. E relacionado é aquele que se você encontra um elemento em que tenha relação com aquele crime. Né? Então, pode ser um instrumento que foi encontrado em outro apartamento, em outro lugar. Né? E esse elemento pode ser o próprio corpo de delito, o próprio cadáver. Né? E falando sobre eletricidade, né? E esse é um extremamente. As ações por calor é muito comum, né, no Brasil também, mas a eletricidade é bastante frequente, né, especialmente no verão, né, com raios e tal. E a gente tem lesões por eletricidade natural e industrial. Né? A eletricidade natural, a gente tem a entidade chamada fulminação, fulguração, né? Que é a descarga elétrica direta pela nuvem. Né? E a fulminação seria o caso de óbito. Né? E a fulguração seria a lesão causada por eletricidade natural. Né? Alguns autores tratam como sinônimos e tal, mas não é bem sinônimo. Na prática, você vê que tem diferença, inclusive cai em prova, né? E gera polêmica, porque trata como sinônimo, mas alguns autores dizem que não é e tal. É mais uma questão de termo. Né? Fato é que a eletricidade, né, a sua patogenia, ela causa lesões por paralisia neurológica e parada cardiorrespiratória, né? Pela ação direta da corrente. Né? Claro, a gente vai estar falando de dois sistemas que usam a eletricidade como base de seu funcionamento. O cardiovascular, especialmente o coração, e o sistema nervoso. Né? Então, é claro que nesses sistemas os efeitos são mais pronunciados. Né? Mas a gente não pode esquecer que
quedas estão relacionadas às situações, né? É super comum, infelizmente, né? Um trabalhador ou uma pessoa que está ali fazendo manutenção de alguma coisa, num objeto alto, uma certa altura, sofre uma fulguração, uma fulminação, e até está vivo, mas com a queda sofre um TCE, um politraumatismo. Então pode ter coisas concomitantes aí. Então, a diagnóstico, a avaliação pericial, perícia de local de crime é muito importante, né? Porque você vai ver o contexto, o que tinha ali, né? Um campo aberto, poxa, se é um campo aberto, provavelmente, e estava chovendo, provavelmente foi ação de um raio, né? Então, é importante essa diferenciação, né? Mas não somente, se a gente está falando de um trabalhador que está em altura, também está exposto da mesma forma. Então, as lesões por eletricidade natural têm 4 ações, basicamente. Né? A térmica, causando queimadura. Não vamos esquecer que é alta temperatura, então causa queimaduras também. Mecânica, né? Entrada e saída da corrente. Tem uma lesão tegumentar. Né? É como se fosse um projétil de arma de fogo. É da mesma forma, tem uma lesão de entrada. Tá? Tem as alterações físico-químicas, a ação físico-química, que é fusão e manutenção de objetos, muitas das vezes, né? E as lesões internas, que são fenômenos de asfixia. Por que asfixia? Por paralisia nervosa, né? Neuronal. Então, você causa uma asfixia por inibição, que se chama. É uma situação possível. As lesões externas na eletricidade natural, tem a mais emblemática, são as figuras arboriformes de Lichtenberg, né? Esse nome, que eu vou mostrar a imagem para vocês. Ela acontece nada mais, nada menos por vasoparalisia, né? E a ação da eletricidade causa paralisia dos vasos, uma pura reação elétrica, né, no nosso organismo, e forma e deixa todo o trajeto vascular em que teve a penetração da corrente. Né? E é claro que isso só vai acontecer em vida. Se a pessoa tentar simular a morte de um cadáver já por eletricidade, não vai ter reação de Lichtenberg, que já faleceu. Lembrando que elas podem acontecer na eletropleção também, que eu vou falar para você daqui a pouco, que é a morte por eletricidade artificial. Tá bom? É claro que o interesse médico legal, nesses casos, muitas das vezes é responsabilização. Né? Isso acontece muito com trabalhadores que estão expostos ao, ao ar livre, né? Estão fazendo manutenção, tal, construção civil, né? Sem proteção e tudo mais, e às vezes sofrem esse tipo de lesão. Né? E aí a medicina legal é fundamental exatamente para atribuir a responsabilidade, quem é responsável por aquele óbito. Né? Aqui vocês veem o exemplo da figura arboriforme de Lichtenberg. Por que arboriforme? Parece uma árvore, né? Mas vocês vejam que essa árvore nada mais é do que a vascularização superficial. Por que ela está aparente assim? Porque ocorreu uma vasoplegia. Né? E aí deixa até a trajetória da corrente elétrica que percorreu. Né? A eletricidade industrial, por sua vez, é chamada eletropressão, né? E tem diversas causas jurídicas para a morte por eletropressão. A principal é acidente, né? Mas também tem suicídio, tem homicídio também, claro. Mas muitas vezes é acidente, né? No trabalho e tal, ou mesmo sem ser no trabalho, enfim, acidente de qualquer natureza. Né? E a patogenia é basicamente a mesma, né, na fulminação, que é causa de morte na eletricidade natural. Com alguns poréns, né? A intensidade da corrente pode variar. Né? Quando a gente está falando de eletricidade industrial, a gente pode estar falando de máquinas com uma potência, uma amperagem muito alta. Né? Às vezes até mais alta que a eletricidade cósmica, energia cósmica. Né? O trajeto no corpo é fundamental. Né? A natureza dessa corrente, a frequência da energia também é até mais importante. Né? A oscilação delas pode ser catastrófica, né? Causa mais lesão. O problema da umidade, né? A pessoa com a pele úmida, né? Sem proteção, fazendo manutenção elétrica e tudo mais, você diminui a resistência da pele, né? E isso facilita a entrada da corrente. Então, a baixa tensão, que a princípio não causaria um óbito, pode causar.
porque você diminuiu a resistência da pele, né? Então, tem esses pormenores que a gente tem que ficar muito atento e por isso que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado com a pele úmida para lidar com um aparelho elétrico, qualquer coisa, né? É super comum esse tipo de acidente. E o coração no trajeto é um problema da corrente, por quê? Porque a lesão elétrica vai principalmente danificar o sistema nervoso central e o coração, né? Então você pega ali um trajeto que pega o coração, depender da voltagem, você causa uma fibrilação ventricular, por exemplo, né? E às vezes é uma situação irreversível, né? A lesão tecidual é muito grande e pela própria energia elétrica em si. A corrente, como eu falei para vocês, é muito importante, né? Se ela é contínua, se ela é alternada. Se ela é alternada, quanto maior a frequência, pior, maior a chance de lesão fatal, né? Corrente alternada é um perigo. Normalmente morre de quê? Inibição, né? O Flamengo Favre no livro descreve que até diferencia, né? Pela voltagem. Então, mais de 1.200 volts, normalmente a morte se dá por inibição neurológica. É uma lesão puramente neurológica, certo? Fibrilação ventricular, quando é maior que 120 volts, né? Tetanização, asfixia entre 120 e 1.200. Claro, vocês estão vendo que é um intervalo, é uma estimativa, né? Uma abrange a outra. É difícil você determinar a causa de morte só por causa da voltagem. Claro que não serve para isso, essa estimativa, mas é para você ter uma ideia, né? Mais ou menos o potencial lesivo, né? E claro, né, questão física só lesiona se a corrente circular, né? Tem que ter uma diferença de potencial para que a corrente circule, né? Então, sinais, a gente vai ter edemas, vai ter queimaduras, né? Figura não, a lesão de Jelinek, né? Vou mostrar a foto para vocês, é quase como um orifício de entrada de um projétil de arma de fogo. Ele tem o seu contorno, ele tem um formato característico, que aquilo é nada mais do que o ponto de entrada da corrente mesmo. Você vai ter lesões inespecíficas, né, edemas, sinais de asfixia, congestão, hemorragia, sistema nervoso central, coisas que a gente viu, por exemplo, em quase tudo que eu falei para vocês até agora, sem ser eletricidade, inclusive, né? Então, por si só, é um conjunto de elementos que faz a gente chegar a um diagnóstico da causa de morte, né? Ou não. Também a gente pode não chegar. Uma coisa importante, né, é o anátomo patológico da marca elétrica, né, para ver se aquilo foi feito em vida ou pós-morte. Lembrar disso, da situação, né? Aqui, por exemplo, vocês veem uma marca elétrica, lesão de Jelinek. Né? É discreta nessa foto, né? Lesão por averiguar uma foto é sempre não é o ideal, mas vocês podem ver que tem ali um eritema local, né? Uma lesão mais circular, é onde entrou a corrente elétrica. Né? Ou seja, só olhar atento e uma microscopia externa muito bem feita para você encontrar. Você tem que pensar na possibilidade. Isso pode passar despercebido. Aqui eu cito alguns critérios, né, que esses autores escreveram como importantes para você identificar uma ação por eletricidade industrial, né? Se tem sinais de entrada ou saída da corrente, se tem reação vital, né? Ou existência de corrente elétrica, né? E aí, é claro que associado à perícia local de crime, né? Isso que vai determinar se tem sinais de umidade da pele, né? Porque a intensidade da corrente vai variar. E exclusão de outras causas de morte, né? Muitas das vezes a causa de morte de eletricidade pode ser por exclusão, não é a primeira hipótese, né? Mas isso tudo vai depender da perícia de local de crime. Né? Se você tem vários elementos que indicam que foi por conta disso, vai indicar o caminho. Né? E para finalizar, de radioatividade, graças a Deus não é uma coisa que a gente tem muito comum, né? Mas já aconteceram casos famosos no Brasil, né? A ação pela radiação pode causar radiodermite, né? Lesão dermatológica, pode causar queimadura, comprometimento linfático, gonadal, né? São situações graves, é claro, né? E normalmente não é uma única pessoa que é comprometida, né? Normalmente são acidentes ou
situações propositais, né? A energia atômica, mesma coisa, né? Quando a gente está falando de, infelizmente nós falamos muito hoje em dia, voltamos a falar sobre energia atômica, em termos militares, né? Que é extremamente preocupante. A gente vai ter as lesões causadas pela radiação, que são essas radiodermites, queimaduras, muitas vezes a exposição não direta, que claro, aí vai ser queimaduras de fato, né? Ação pelo calor, é uma energia imensa, né? Mas a gente falando de situações de regiões próximas, então você com a nuvem de radioatividade vai ter todo um comprometimento e até situações sistêmicas, neoplásicas no futuro, né? Então é bastante complexo. Né? Eu espero que tenha sido útil, fiz um parâmetro geral das energias de ordem física, né? Um capítulo importante da medicina legal, espero que tenha sido agradável para vocês. Deixo aqui minhas redes, especialmente o Instagram, né, o de legista, mas tem também o meu podcast, YouTube, no Spotify. Deixo aí o QR Code para quem quiser conhecer, adquirir meu livro de medicina legal, né, um livro de resumo, que eu trato desse assunto e muitos outros, tá? Claro. Fico à disposição e agradeço a atenção de vocês, pessoal. Bom demais, doutor. Eu tenho só uma dúvida sobre a parte de temperatura, porque, tipo assim, aqui é muito quente. Aí eu queria saber o quanto isso pode afetar na causa da morte final, né? Como é que ficam os outros sinais quando envolve temperaturas mais altas? Eles também se alteram muito ou... Aí, principalmente, o que vai dificultar muito nesses locais, nessas regiões do país, né, ou de qualquer lugar do mundo, que tem as temperaturas elevadas, é nos fenômenos cadavéricos, quando a gente está falando de óbito. Porque daí você vai acelerar todo um processo e você, a cada, assim, em situações normais você teria condição de identificar uma lesão, um elemento, até uma análise toxicológica, mas com a aceleração da putrefação você perde. Então é meio que uma corrida contra o tempo, assim, as lesões o calor por si só ele altera toda a dinâmica da cronotanatognose, do diagnóstico de morte, da estimativa do tempo de morte. Então, isso daí que você está dizendo é uma coisa muito... É um fator muito importante na prática médico-legal nessas regiões, porque não só em lesões por calor, lesões como essas que a gente citou, por outras também, né? Especialmente, por exemplo, você falando de uma intoxicação, de um envenenamento, energia de ordem química, né? A análise toxicológica, fundamentalmente, e aí vai depender, claro, da substância, vai depender muito do tempo. O tempo é precioso, né? Quanto mais você demora ou quanto mais rápido acelera a decomposição, mais rápido você perde um elemento para identificar o que causou, que substância química que causou aquele óbito, por exemplo. Então é mais ou menos isso. A ação do calor ambiente, por si só, né, em termos geral, ele já é um fator que dificulta a análise. Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu Se não sim. respondi. Muito obrigado. Acho que... Pode falar? Não, imagino. Só... Acho que mais ninguém tem dúvida, então vou finalizar aqui. Muito obrigado, doutor Yuri. É uma honra ter uma aula com o senhor. O senhor é gigante no Instagram e na prática da perícia médica. Admiro demais o perfil do senhor. Já falei isso para o senhor algumas vezes. O livro do senhor a gente já usa muito nas aulas da Liga que a gente elabora, porque é um livro muito direto, objetivo e abrange tudo que a gente precisa para aprender num contexto mais da graduação mesmo, porque o França, meu Deus do céu, descreve demais, fala demais, a gente até se cansa. Então a gente agradece muito a disponibilidade do senhor, o tempo do senhor estar aqui dando aula pra gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra e fico feliz de saber que vocês gostam do livro, que ele tem. A proposta é essa mesmo, né? Ser mais prático e tal.
Claro que um livro de doutrina como o do França ele é fundamental, né? Mas para prova, assim, para consultar, né, para fazer alguma coisa mais rápida, realmente o livro vai muito bem. Fico feliz que vocês conheçam e gostem. E eu estou à disposição, fico à disposição. Para mim é um prazer sempre estar aí com vocês. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que a nossa prova vai ser sexta-feira, de noite, 15 questões objetivas, baseado na aula. E fiquem tranquilos que vai ser de boa. Aguardo vocês lá. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Uma boa noite, pessoal. Boa semana para vocês. Até mais, doutor Yuri. Muito obrigado pela aula.